TC Rádio, a rádio oficial de quem investe. Deixa eu chamar ele, Guilherme Cunha, para participar do nosso programa, para trazer a análise dele a respeito desse dia. E aí, Gui, tudo bom com você? Boa tarde, como vai? Boa tarde, Medina, a todos os nossos ouvintes, Station e também no canal no YouTube. Já deixa aí o seu like, será uma enorme satisfação encerrar esse pregão positivo nos 1000 likes, né, Medina? Oh, coisa boa! Afinal, nós acertamos Edux, nós temos $1 bem bonito por demais da conta, C&A chegando nos R$4. Escolha aí, Medina, aonde você quer que eu vá, que eu lá estarei. Perfeito, acertou bem, Gui. Naquela lista de 6 papéis ali que você trouxe que poderia dar uma balançada boa por conta do balanço, acertou na mosca em Edux, subindo nesse momento, atualizar aqui para o nosso ouvinte, 22,83% alta em Edux, e a maior alta diária desde março de 2020, ou seja, desde quando a pandemia explodiu, ô Gui. Explodiu, foi sua carteira mesmo? Traz pra gente a sua visão a respeito de hoje, esse movimento esperado em Edux também. Boa, Medina, vamos lá contextualizar o que aconteceu de fato em Edux Participações e quais são as cenas dos próximos capítulos para que todo mundo consiga pegar mais esse bonde bom andando junto conosco. As educacionais, Medinas, elas foram inseridas naquela, entre aspas, carteira Kit Lula, aonde nós provisionávamos quais seriam os setores que mais se beneficiariam com a transição de governo. Etapa de número 1, a construção civil a respeito da Minha Casa Minha Vida, que foi o primeiro cenário que ocorreu no primeiro trimestre de 2023. Então, a Tenda subiu, o Cirela subiu, o setor inteiro subiu em bloco com essa expectativa tanto do Minha Casa Minha Vida, melhorias nas prévias operacionais e também essa grande expectativa de queda de juros no segundo semestre do ano de 2023. E as educacionais ficaram totalmente para trás nos 3 primeiros meses do ano de 2023, até mesmo a nossa querida Edux Participações estava num destaque de baixa, porque sofreu muito resgate de fundos de investimentos e os gestores foram desovando. Recentemente, nós estávamos realizando um estudo ali, né, fazendo uma leitura dos relatórios das corretoras, e a XP Investimentos pontuou uma situação que eu achei sensacional. A lembrança de que a rematrícula dos alunos e a chegada de novos alunos nesse ano havia uma expectativa acima do esperado, né, porque tem um retorno da pandemia, muita gente volta num ciclo convencional do educacional. E aí, quando você pega o PDF do release do 4º trimestre, você vê que a Edux Participações em todas as empresas de educação listada na Bolsa foi a que teve uma maior margem, porque estava vendendo cursos mais caros, pós-graduação, MBA, então a reversão, né, para a lucratividade de um formato mais consistente estava ali em Edux Participações. E no final do pregão de ontem, nós fomos aí contemplados com uma rentabilidade e uma lucratividade estratosférica que corresponde a esse gráfico maravilhoso a qual encontra-se aí na nossa tela. Edux Participações, Medina, até mesmo para atualizar os nossos ouvintes, é lá o movimento de tenda, mas com espaço ainda significativo para subir. As parciais mais inteligentes estão em R$11,73 e depois lá na faixa dos 14. É natural também, Medina, que na data de hoje nós iremos reduzir um pouco da nossa posição perto do fechamento do mercado, afinal, amanhã nós já começamos a contemplar um pouco depois desse índice descansando, reduzindo o volume, uma expectativa de uma correção natural na Bolsa como um todo. Então, raspar uma partezinha nessa faixa de preço já é interessante, mas tem volume, tem resultado, tem gráfico, faz parte do kit Lula ano 2023 e Edux Participações, um tiro certo. Agora, as demais empresas do setor precisa prestar mais atenção, porque caso seja decepcionante, vamos dizer, uma Cogna está subindo bastante na data de hoje, puxada por Edux. Se não vem um balanço correspondente a esse cenário, Cogna estabiliza, Ser estabiliza, então acho que é legal ficar de olho. A única empresa também do setor que a gente gosta muito é a Ânima. A Ânima pode ser, durante o mês de maio, uma empresa que suba numa expectativa e proporção bem semelhante à Edux. Perfeito, ô Gui. Ó, só para registrar, ô Gui, que o Ibov bateu a máxima do dia, 107.499 pontos, uma alta de 0,36%. Vou até colocar o gráfico aqui de 5 minutos do Ibovespa para o nosso ouvinte.
Olha aí, hein, Gui, desde que a gente começou o nosso programa, o índice foi subindo e tá na máxima agora, hein? O que explica esse movimento? Minha chegada aqui na TC Rádio, né? Obviamente, né? Opa, toda vez às 3h34, horário de Brasília, Guilherme Cunha chega, vai um dedo gordo e puxa o Ibovespa para cima. E o que tá acontecendo nesse momento, na verdade, Medina, olha, língua presa que tá difícil, acaba sendo o setor financeiro bancário. O setor financeiro bancário é merecedor de altas consistentes. Hoje, no começo do dia, não desenhava um cenário muito positivo, principalmente para a melhor companhia do setor, chamada Itaú Unibanco S.A., e agora entrou um fluxo bem significativo. O setor financeiro bancário acaba de somar bons pontos para o nosso querido Ibovespa. Itaú sobe 1,28% a quase R$27. Ô, Medina, quando a gente fala R$30, tem gente que acha que está longe demais. Piscou, é logo ali e, de novo, merecedor a respeito dos balanços que a qual entregaram. E também a Vale e o Quarteto de Ferro, que não estavam prosperando, começam a também entregar bons pontos para o Ibovespa. A Vale arrefeceu 0,40% durante a nossa oratória. 107.552 pontos para o Ibov, nova máxima do dia, sobe 0,40% agora. Ô Gui, vamos trazer então a bateria de perguntas aqui dos ouvintes para você, são muitas que chegam. Você já falou sobre Edux, né, que chegaram bastante perguntas a respeito da educacional, que aliás vai ser tema ainda hoje do nosso programa já. Mas antes, ô Gui, vou trazer um superchat mais cedo que a Rosa Maria de Freitas trouxe aqui pra gente, para falar do setor agro. Ela tem um interesse pelo setor agro e pergunta de forma geral se você enxerga uma possibilidade de melhora para o setor, se você observa o setor de perto também, Gui. Para o trimestre, viu, Medina? Não faz parte do nosso radar, inclusive, o setor de agro fazer jus a uma alta significativa, como a gente está vendo nas construtoras, nas educacionais, também as varejistas e bancões. O agro, ele traz uma proteção hoje na carteira, tem toda a carteira recomendada, não são muitas companhias a qual a gente tem para diversificar, né? Então tem vários outros setores que fica mais pulverizado, mas o setor de agro naturalmente melhora e muito bem seu quadro de cotação durante o semestre. Vejo que o mês de maio é um ciclo difícil também, né, de algumas commodities, vai carregando os papéis um pouco mais pressionado aí numa lateralização, não uma queda consistente, mas uma devida lateralização, e há muitas outras assimetrias, né, Medina? Então, quando a gente começa a flagrar os balanços do primeiro trimestre de 2023, surpreendendo, e não é pouco o mercado, não se esqueçam, tinha uma média de previsibilidade de queda de 10% nas empresas do Ibovespa. E não é o que a gente está flagrando, o que demonstra cada vez mais que a Bolsa Brasileira encontra-se barata e com possibilidades de compra. E o setor de agro, ele prosperou muito nos últimos 2 anos, né, na contramão de outras empresas, como o frigorífico, até mesmo os próprios bancos que andaram de lado. Então, tem espaço para outros setores na frente do agro, mas eu jamais deixaria de não ter. E quem está é questão de paciência, não vai decepcionar no ano, não faz sentido, inclusive. 107.590 pontos, nova máxima do Ibovespa, sendo puxado por Eletrobras, Itaú e Petrobras. Petrobras é uma boa melhorada, hein? Subindo 0,89% agora, R$ 24,81. Bom, vamos aproveitar e abrir aqui as perguntas dos ouvintes, mandando pelo WhatsApp, mandando pela Station, mandando pelo YouTube. A Camila Valvezan tá observando todo mundo que manda pedido, né? Ô Camila, por onde você começa? Quem foi que mandou pergunta pro Guilherme Cunha? É isso aí, Medina. Lá no YouTube, Mestre Gui, o Luciano Frandoloso pediu na verdade para você falar de Camil. Por que tanta pancada? Balanço com números melhores se comparado com o mesmo período lá em 2022, mas inferior ao último tri. Boa, Cá! Que enorme prazer fazer essa resenha com você por esse lado da mesa, viu? Sucesso demais da conta. E vamos olhar então a Camil. Eita, olha o que aconteceu de vol na companhia Camil hoje. Não é pouca coisa, não. E é difícil a gente flagrar quedas mais acentuadas. Formou um paviozão muito grande. Hoje o volume foi mais significativo na companhia. Porém, todavia, entretanto, quando a gente olha no quesito preço, esquece primeiramente o balanço, vamos analisar preço, tá? Camil, ela
tem uma região de compra entre R$ 6,75 até basicamente R$ 6,46. Então, entre R$ 6,75 e R$ 6,46 encontra-se lotado de grandes players querendo adquirir a companhia Camil em busca de ganhos mais elevados. Também, na contraparte, quando o papel começa a subir, os R$ 8,00 já é um alvo. Então, é um papel que vai ficar lateralizado até com que detenha, de fato, um resultado, um balanço que seja compatível com novas altas. Há também quem diga, né, os últimos relatórios a gente vê aqui pelo sistema, encontra-se entre 8 e 8,80 o valor do preço justo. Então, a Camil, você pode ver aí que desde a virada do mês de março, ela fica congestionada dentro desse range de preço. Então, não tem, de novo, né, que nem o setor de agro, não tem uma atratividade para a empresa Camil, para a bolsa chegar um gestor, chegar um institucional, chegar um volume para carregar o papel com altas consistentes. Você precisa pacientemente ir comprando na região de compra até os 6,40, 6,45, ir comprando e ter uma expectativa ao chegar os R$ 8,00 estar realizando também as suas parciais. Camil precisa apresentar novos balanços positivos, mais sólidos e consistentes, o que normalmente acontece mais perto do fim do ano. Então, mais perto do fim do ano, o Camil tem um ciclo comprador melhor. Baita de uma empresa, faço trade nela há bastante tempo e fica no radar aí para o nosso investidor, tanto que bateu a mínima de hoje, é o começo dessa entrada do range de compra. Não decepciona também Camil, mas é uma empresa que tende a ficar lateral nos próximos meses, inclusive. Gui, aqui na Station, o Roberto perguntou, na verdade ele pediu para você comentar sobre o balanço de B3 SA3. Vai sair, né? B3 ainda não saiu, a não ser que eu esteja muito enganado, mas pelo que eu entendo, a empresa apresenta entre hoje e amanhã o balanço da companhia B3, e a minha grande expectativa é que seja paulada, pessoal, é que seja um balanço bem interessante aí, que justifique a companhia obter novas altas. Tudo abaixo de R$ 13,00, a gente chegou a cornetar isso durante o começo do ano de 2023, né? Tudo abaixo dos R$ 13,00 é barato, e a depender do balanço, se estivermos certo, o papel pode voltar a obter uma expectativa dos R$ 13,80 até R$ 15,00. Então, B3SA3, monopólio, é uma ação que vem andando de lado também e chateando o investidor depois dessa alta dos juros, né? Muita gente saindo da renda variável e indo para a renda fixa, foi diminuindo os custos de emolumentos e a receita. E a B3 também obteve bastante aquisições no meio do caminho desse 1 ano e meio, que também diminuiu a expectativa de lucratividade. Porém, agora, nesse primeiro tri, com as empresas andando bem, não tem por que B3 ir na contramão. Então, B3, ao apresentar o resultado de consenso, já é um gol de placa. E eu estimo que venha acima do consenso. Então, B3 subiu bem, né? Desde que a gente gritava lá abaixo dos R$ 11,00, implorando para o povo comprar, subiu bem aí até perto dos 13, e eu acredito fortemente que o balanço possa trazer um upzinho, e 14,50, que já está quase aí na tela basicamente, pode buscar de um formato natural durante o trimestre. B3 é um papel sensacional, e a única queda que obteve e ficou lateral é por notícia, não é pela empresa. Então surgiu notícias de uma possível nova bolsa aqui no Brasil, e toda vez que essa notícia chega, cai bastante o papel, perde-se o interesse dos grandes players. Agora, em questão de numerologia, né, os dados fundamentalistas de B3 é redondo e merece novas compras. Ô Gui, em prol apenas da informação, o balanço da B3 na quinta-feira, viu? Tem balanço na quinta, e aí a teleconferência de resultados é na sexta-feira. Mas é essa semana mesmo a divulgação do balanço da B3. As perguntas não param de chegar, viu, Gui? Chegaram muitas perguntas sobre dólar, qual que é o ponto que você tem observado no dólar futuro também. Mas segura aí, que a gente fala de dólar daqui a pouquinho. É isso aí, Gui, segura aí. O dólar já a gente comenta a respeito do dolinha. Ô Camila, quais outras perguntas que chegaram por aí? Lá na Station, Gui, chegou a pergunta do Eduardo Novaes. Ele tá te perguntando, é hora de entrar em Prio e Kepler? Depende do tempo que você está admirando encerrar a sua operação. O Prio 3 a todo momento tá? Prio 3 você detém aí uma expectativa muito positiva. Eu acredito fortemente que quando nós estivermos lá para o final do ano, quem vai estar levantando a taça das petroleiras é a Prio 3, não é Petrobras. Então o Prio 3, nessa faixa de preço, nessa consolidação, esperando vir aquela paulada compradora, é bem sugestivo uma movimentação de compra. Porém, o petróleo, a gente está flagrando
todo dia, né? Começando o dia abrindo em queda, depois tendo uma movimentação um pouco de alta e não consolidando um determinado viés, o que prejudica também naturalmente as negociações de curto prazo. No curto prazo, o curto prazista, digamos assim, tem que ficar de fora 100% de Prio 3 porque tem uma indefinição técnica muito grande. Agora, se você está procurando algo para se enrolar, se envolver, para ganhar 10, 15% numa tacada aí nos próximos meses, aí Prio 3 ela é sensacional. A Kepler é uma ação que está barata, que já está andando, né? Um cenário já um pouco oposto. Aí sim, tanto para trade quanto para prazos maiores, o papel justifica uma movimentação compradora. Gui, lá no YouTube, o Vinícius Honório te pediu para analisar BIF3. BIF3, saiu o resultado, BIF3 andou, BIF3 está com volume e BIF3 pode dar a continuidade do seu devido movimento e trouxe um baita de um insight, inclusive, para a nossa audiência, que é o setor melhorando, ou em questão de longe de chegar num patamar de falar assim, oh, coisa boa, agora vai, mas também já começa a estancar aquele sentimento que as empresas não estão lucrativas no setor e podem puxar novas vendas. Eu vou trazer aqui para a gente, até para ficar bonito, qual que seria a parada aí de curto prazo para a companhia BIF3. Quem está comprado no papel pode ter uma expectativa clara, tá? Do papel buscar R$ 14,54 rapidamente e durante o trimestre os R$ 11,84 também é uma baita de uma estimativa depois do gráfico indicar e a companhia apresentar bons resultados nesse primeiro trimestre do ano de 2023. BIF3 é um papel também que desenha-se bem técnico, né? Marcou um fundo na região lá dos R$ 8 e indica direto e reto para esses nossos alvos. Ainda tem um espaço significativo para BIF3 subir. O setor tende a contaminar, não vai ser o setor em bloco que vai apresentar bons resultados. A gente acredita que algumas empresas do setor pode derrapar, né, de olho também aí na companhia JBS, que é a grande dúvida do mercado. Então, ao sair as novas companhias do setor, pode sofrer grandes oscilações, mas o alvo também está desenhado. Ô Gui, daqui a pouco a gente repassa mais perguntas para você dos nossos ouvintes, mas antes eu queria te ouvir um pouquinho sobre o cenário nos Estados Unidos depois da divulgação do CPI. Você passou a semana toda aqui dizendo pra gente que quarta-feira teria CPI vindo em linha com consenso, né, ô Gui? Mostrando uma desaceleração e a gente tem observado, né, mercado precificando já o início de corte de juros do Federal Reserve. É por aí, Gui? O que isso muda pro mercado? Boa, Medina, é exatamente por aí, tá? E quase tudo isso. Porque no final das contas, ao conhecer os dados do CPI e ele não vindo forte, a primeira leitura que nós temos é: opa, peraí, não temos o porquê ter aquele sentimento de acelerar a taxa de juros dos Estados Unidos. Pode ficar até flat, mas não tem o porquê ter novas altas. Então o payroll veio um pouco acima, mas a gente tem aquela situação pontual do ADP que é mais hotelaria, então pode ser bem volátil e o próximo payroll vir bem fraco e puxando cada vez mais esse sentimento inflacionário reduzido. E o CPI foi o remédio hoje para que a Bolsa Americana saia daquele sentimento de mais pessimismo e fique lateral. Não tem por que a Bolsa Americana ficar subindo, os problemas são existentes, só estão mais tecnicamente controlados. Então, Bolsa Americana, mais específico, o S&P, ele vai ficar ali namorando os 4.200 pontos e aonde que vai ter o maior benefício é a Nasdaq. A Nasdaq que tende a ser a maior beneficiária do ano de 2023 a partir desse CPI, porque agora todos os dados econômicos americanos arrefecendo, a Nasdaq vai ganhando corpo depois das quedas que sofreu com o aumento da taxa de juros. Então essa balança, essa gangorra do mercado financeiro ela é incrível, né? Subiu a taxa de juros, a Nasdaq principalmente obteve uma queda um pouco mais acentuada. As empresas de tech trouxeram bons resultados e estancou. Agora, se começar realmente a ter um corte de juros, o movimento de uma ralizada grande no setor de tech é muito bom, muito produtivo. Agora, S&P 500, os 4.200 continua sendo o destino e uma baita de uma resistência. Aqui para o nosso mercado, Medina, para complementar e finalizar o CPI, ele pressiona o dólar para baixo. Acho que esse foi a maior leitura que nós tivemos de ontem para hoje e fez com que fosse extremamente produtivo o dolinha para nós. Então o CPI arrefecendo
vendo era só queda, e isso foi exatamente o que aconteceu, queda atrás de queda no dólar. O objetivo agora é o 4,927 e a nossa bolsa brasileira também se beneficia. Por isso que a gente acaba flagrando máximas intradiárias e rompendo uma região importante, Medina, que eu já antecipo para o nosso ouvinte. Onde que para essa alta se amanhã não iniciar a correção? 111.250, aquele ponto místico que faz mais de ano que a gente fala. É o maior ponto de bipolar que nós temos na nossa bolsa, é ele quem dita a regra. Se bate no 111.250 e acaba com a nossa festa e começa a cair, ou ficando acima do 111.250, Medina, erga a taça comigo, é direto para 118, 120 mil pontos. Então a gente está a um passo muito importante de chegar numa região de preço de Bovespa que pode ser um divisor de tendência de fato. Tá certo, ô Gui. Bom, já vamos falar mais de dólar. Você deu uma passada, né, do impacto que o CPI teve nesse viés baixista do Dolinha, mas aí você vai trazer mais um pouco da sua análise, né, ô Gui, o que esperar até o fechamento de hoje, abertura de amanhã, como se preparar, porque o pessoal quer te ouvir também. Mas dá pra fazer mais algumas perguntinhas pro Gui Cunha, certo, ô Camila? Quem mais mandou por aí que você separou? Bora lá, Medina. Lá no WhatsApp, o Gustavo Ramos falou: opa, cambiou, shalom, like dado na primeira hora. Obrigada, viu? Faça também você que nem o Gustavo e dê like lá na nossa live, que tá com 882 e dá pra chegar nos 900, hein? Ele perguntou: mestre Gui, por favor, olhar Tupi 3. Tupi 3, eita, vamos lá, faz tempo que a gente não comenta do papel, atualizar dentro desse cenário. Eita, embicou ali, deu uma embicadinha para baixo e agora tem um cenário de queda para Tupi 3 até que significativo. Também desenha-se um papel técnico, não tem por que ficar surpreendendo muito pelo lado negativo. Anote aí, meu querido ouvinte, R$ 21,52 até o movimento dos R$ 20,80 é uma sugestão compradora, tá? O papel tende a iniciar uma estancada dessa queda de Tupi nesse range de preço, mas eu, Guilherme Cunha, não isento num cenário de que a gente não pode esquecer que nós estamos em maio, sell M&A gonna way, e normalmente a partir da segunda quinzena do mês nós começamos a ter aquele cenário mais vendedor, mais contabilidade de lucro. R$ 19,53, eu, Guilherme Cunha, sou comprador de Tupi 3 para poder fazer trade rápido, de 5 até 10%. Então, de novo, né, a gente tem desses 21 e pouquinho até R$ 20,80 e lá nos 19,50, 19,53 o melhor ponto de compra do semestre. No cenário oposto, né, que é muito difícil, o gráfico já embicou e também o volume indica queda, mas ao sermos surpreendidos, dois alvos estão desenhados para Tupi 3, R$ 24,60 e logo ali R$ 25,16. Mas o viés do papel, infelizmente, no curto prazo é baixista. Gui, o Perli Genuíno aqui no YouTube perguntou: Ibovespa 108 mil pontos ainda hoje? Será? Olha. Acho que, difícil, É bom sonhar, viu? né? Acho que é tecnicamente possível, mas muito difícil por um cenário que a gente está flagrando na data de hoje. Ontem nós tivemos uma redução de volume e hoje uma redução de volume um pouquinho maior, né, a respeito das principais empresas nossas aqui do Ibovespa. Então, se subir a esse ponto, é zeragem de todo mundo que está vendido no final do pregão. Então, mais perto das 17 horas, a gente tem lá o leilão de fechamento e pode surgir alguma zeragem sim, principalmente dos papéis mais frágeis, mas é difícil, 108 aí é bem difícil, eu vejo que seria excelente porque daria uma continuidade técnica no movimento, mas eu não acredito ser possível. Tá certo. Ô Gui, vamos falar então mais a respeito do Dolinha, né? 4 da tarde você sempre traz mais detalhes a respeito da sua visão, pontos de entrada, pontos de saída sobre o dólar, se dá pra fazer alguma coisa até o fechamento, porque o dólar futuro não é agora até as 5 não, vai até mais tarde, vai até as 6 horas, né, ô Gui? Se dá pra fazer alguma coisa até lá, ou é melhor esperar a abertura de amanhã? Conta pra gente, traz sua visão a respeito do dólar. Medina, vamos lá. O dólar, ele está perfeito dentro de uma análise óbvia, que não é óbvia para todo mundo, que torna-se o cenário do viés baixista. Então todo mundo acaba, talvez, se enviesando a respeito de tudo que a gente vive, de falta de arcabouço, a transição de governo, tudo isso realmente, de fato, gera um sentimento de uma má digestão e uma expectativa de um dólar mais alto. Porém, quando a gente começa a flagrar os dados de política monetária, tanto brasileira quanto americana, e mais uma
uma vez o custo de carrego e o spread empurra esse dólar para baixo dos R$ 5 e crava na data de hoje essa expectativa do contrato WDOM estar encerrando abaixo dos 5. Então, ao acontecer a rolagem, a Petax foi bem vendedora, nós já havíamos projetado um dólar WDOM abaixo dos 5. O que a gente pode falar de um viés mais pro prazo longo? 5,059 e o 5,082 até o 5,094 são os ranges de preço mais vendedores e mais altos do dólar possível. Então, a partir do momento que nós formos surpreendidos por uma queda, um ou outro dia, uma queda mais intensificada de correção na bolsa, ou qualquer discurso político que gere um desconforto, é para lá que a gente vai flagrar as máximas do contrato WDOM 23 e recentemente nós estávamos lá no 5,059 vendendo dólar. Agora, Medina, na data de ontem foi muito importante o fechamento ficou abaixo de um ponto bipolar que a gente chama, que é o 5,024, e hoje, fechando abaixo do 4,870, é uma possibilidade real, né, tá desenhando isso, ele já carimba uma passagem para o 4,927 e, quiçá, ainda essa semana, um dólar fechando abaixo dos R$4,90. Nós tivemos uma adversidade na segunda-feira, que foi aquela alta bem expressiva, mas o mercado já está carimbando só vendedor para o dólar. No dia de hoje, se nós tivermos uma alta que chegue perto dos 4.900, difícil, mas possível, eu sou vendedor de dólar tranquilamente. Caso contrário, eu vou dormir em paz e amanhã, qualquer tipo de alta no dólar, eu sou vendedor em busca de novo 4,927 e o cenário mais otimista da semana é o 4,888. Se bater o 4,888, Medina, tem muita gente rica junto com o pai aqui, viu? Ô, louco, quanto é? Repete aí então, Gui, repete aí. 5... 5,059 as máximas previstas do contrato, né? Cenário adverso 5,082 a 5,094. Fechamos abaixo do 5,024 ontem, viés baixista. Fechando hoje, abaixo do 4,870, carimba uma passagem 4,970, 4,927, 4,888 é o destino. Dólar abaixo de 4,90. Olha lá, hein? Vai ter gente endinheirada, vai ter festa do dolinho aí. Eita, segura a meninada do comprar e vender, hein? Boa, é isso aí. Quem tá esperando a festa do Dolinha com o Gui Cunha? Manda aqui a sua mensagem e sua análise também, que a gente repassa pro Gui. Dá tempo de a gente fazer mais perguntas, viu, ô Camis? Quem mais mandou mensagem? Quem tá participando aqui conosco? Manda bala aí. Claro, Medina. Lá na Station, o Carlos Augusto, ele agradeceu o Gui, porque ele falou que com o Edux ele teve 38% de gain, hein, Gui? Eita, não, a galera hoje, eu vou falar pra você, viu, Medina, quando a fase tá boa, quando o jogador tá marcando gol, eu entendi o quão bom é. Hoje choveu, daqui a pouco eu vou pras mídias sociais responder, mas os valores, inclusive, em Eduque Participações e Bradescão da Massa essa semana são estratosféricos. E tem gente que é muito mais inteligente do que eu, viu, Medina? Porque eu não sou o cara que fica nas opções, né? Eu vou lá mais no mercado à vista. Tem gente que quadruplicou dinheiro, quintuplicou o dinheiro de ontem para hoje com o movimento de Eduque, participações em opções. Então, eu recebo esse agradecimento com muita felicidade, mas o mérito é todo de vocês aí que organizam todo o nosso oratória, inclusive gente fazendo muito mais dinheiro do que eu. Me chama pro churrasco aí, né? E tem tanta gente que poderia, ao invés de se envolver em apostas, não sei o quê, seguir, estudar pra conseguir o dinheiro assim, dessa forma, né? Esse escândalo que a gente observa no futebol. Aproveitei pra deixar essa na canela também, ô Gui. Ô, Camis, vamos pra mais perguntas também da galera que tá mandando por aqui. Vamos pro YouTube agora? Vamos sim. O Beto Favarim, lá no YouTube, Gui, falou: boa tarde, pessoal, tudo bem com vocês? Tudo ótimo, viu, Beto? E como que você tá por aí? O que esperar do resultado da Alupar, Gui? Alupar, pouco acompanha a companhia, então não serei extremamente assertivo. Vamos só pegar o passado, né, para a gente poder entender quais são as expectativas e ver se a gente consegue também trazer alguma analogia. Alupar, empresa que vem se segurando bem no contexto dos últimos anos. Deixa eu pegar também a Unity, que eu estava na ON, só para contextualizar tudo certinho, a Alup 11.
segurando muito bem nos últimos 12 meses, tem, nossa senhora, um ROI tá na tampa, mas com uma projeção bem positiva aí para as cenas dos próximos capítulos. O ano de 2022 é o grande destaque de Alupar, tá? Então deixa eu só pegar aqui em questão do balanço dos trimestres. Ano de 2022 teve uma queda de receita, mas uma melhoria significativa a respeito da lucratividade, por isso que o ROI ainda conseguiu ficar positivo. Deixa eu só pegar o desenho inteiro do quarto tri. O quarto tri foi melhor do que o terceiro. Embicou bem, sei lá, eu acho que pode trazer um cenário de consenso, mas o papel já antecipou. Então o desenho técnico, junto com o que a gente já flagrou recentemente de apresentação, está no preço. Eu tomaria cuidado com a Alupar, não esperaria uma continuidade do movimento nessa semana, não. Gui, o Ivan Alvinho aqui no YouTube tá perguntando se Brisanet e Elbor estão baratas. Brisanet, vamos ver primeiro ela. Também Olha, outro papel que faz tempo que a gente não... hoje o pessoal tá com papel, fazia até que a gente não falava por aqui, Gui. Mas o Brisanet é legal. O papel tem uma volatilidade muito grande. Tá? Hoje ele é uma faca caindo de curto espaço de tempo. Então, nos últimos 5 dias, os fechamentos basicamente são todos desenho para baixo. Deixa eu puxar aqui também um tempo maior para que a gente possa flagrar um movimento mais inteligente. Ó, a mínima das 52 semanas é R$ 1,73. Então esse pode ser o desenho do cenário mais caótico. O Brisanet ainda detém também resultados positivos. O ano de 2022 ajuda a consolidar e manter o otimismo para o investidor. Inclusive o ano de 2022 é o ano da virada de Brisanet. Teve aí o maior receita histórica, quase um bi de receita, mas a lucratividade é baixa, né? Ficou em 60 milhões de reais em meio a todo esse recebimento. O quarto trimestre foi muito forte, a qual desenha aqui dentro do estudo o preço justo na casa dos R$ 3,84, pessoal. Então o Brisanet está embicando para cima na parte fundamentalista. Agora nessa parte gráfica, na parte técnica, Brisanet ela precisa chegar no fim dessa queda e chegar numa região de compra. Vamos ver onde é essa região de compra? 1,70 e poucos é a mínima das 52 semanas, é o indício do caos, e vai ter comprador bom aí em R$ 2,10 até 1,96. Tá? Então, entre R$ 2,00 e 1,96, pouquinhos centavos, uma micro-região de compra, ali fica o cenário mais interessante. Se a companhia apresentar o balanço antes e vier consenso, já era. Ela vai buscar os 2,55, 2,80 e depois os R$ 4,00. Gostaria de comprar, viu? Depois do balanço, se vier consenso, é um papel interessante para comprar. A queda de Brisanet, ela é estratosférica, o papel chegou a bater mais de R$ 14,00 depois do seu IPO, chegou a recuperar também perto dos 3,80 e agora os fundamentos começam a se desenhar altas no papel. Mas tem que ter paciência aí, hein, parceiro? Não dá para ser ansioso em Brisanet, não. Ele perguntou também de Elbor, Gui, você acompanha? Elbor, vamos lá. Só puxar aqui também no nosso gráfico, HBOR3. Eita, Elber já embicou, já tem um desenho técnico bem mais legal, vai direto e reto, tá, Medina? Esse desenho de alta que está em Elber é para 2,98. Recentemente, né, para ser mais exato, logo após o Natal, em 27/12, teve uma paulada e depois uma zeragem dentro dessa faixa de preço. Então, 2,98 é uma memória natural de buscar a companhia e depois R$ 3,33. Todas as quedas são um cenário bem oportunista de compra. R$ 2,13 até R$ 2,26 são região de compra. Tá no meio do caminho. Se o nosso ouvinte está comprado, é só permanecer e curtir. Para quem gostou, R$ 2,20 já pode deixar um alerta aí, que é um movimento bem importante para compra. Ô Gui, aqui tá chegando muita gente falando que ganhou bastante dinheiro com o Iduc, hein? O Nercolini falou que ganhou 32% ontem e o Sidney falou que teve 111% de ganho em opções da Iduc de ontem para hoje, viu? Mas eu vou trazer uma pergunta boa aqui para você, já vou emendar. O William Dragoni Legutti, lá no próprio YouTube, falou: para quem tá de fora, qual é o ponto bom para entrar em Vale? Qual a estratégia que você sugere, Gui? Boa, vale 3. Eu ainda permaneço com um pouco dos papéis. Nessas altas a gente conseguiu prosperar, tá perto do 0-0 em todo o contexto do nosso trade. Só que saiu a tela, ficou metade da tela. Arruma aí. Vamos lá. Não, tá aqui. R$ 66
e 83 centavos, para ser mais exato, é ali o contexto de queda que a gente pode ver em Vale 3 em meio ao minério não trazendo mais recuperações com otimismo para a China. A Vale 3, pessoal, qual que é o grande contexto dessa companhia que no curto espaço de tempo pode gerar uma alta volatilidade? Vale 3, fundamentalistamente dizendo, ela está extremamente barata. O que não atrai o investidor no curto espaço de tempo? Não é agora o ciclo daquele dividendo gordo, é depois da apresentação do segundo TRI, que só ocorre no segundo semestre. Então, parte de número 1, em questão de preço barato, em questão de benefício de fundamento, está fora. O ciclo do minério acabou de bater num suporte e está tendo um repique, mas o Bruno, pela manhã, ele aponta o minério ainda para prazos um pouco maiores, fim de maio, começo de junho, um cenário ainda mais de queda, que pode testar essa VWAP compradora lá no 66 e o famoso R$62 sendo o melhor ponto de compra para durante esse período de 1 mês e meio, 2. Após atingir esse fluxo de queda, o papel pode rumar direto e reto para 74, 76 e depois R$84. O viés é altista, claro, para prazos maiores, porém essa oscilação e lateralização que ocorre é exatamente mediante ao minério e também a busca de dividendos por outras companhias. Então, o cenário de curto prazo não é legal. Eu estou comprando realmente para poder buscar até os R$84 nos próximos meses e quem for paciente consegue comprar nos R$66,48 e também 62 num cenário catastrófico e fazer um baita de um trade aí para o contexto do segundo semestre. Ô, certo, Gui, lá na Station também chegou uma pergunta ainda em relação a Vale, viu? É do José Gomes Saf, Gui. Ele tá perguntando o que você acha da compra de uma call de Vale para 16 de junho. O preço de exercício a R$ 74,66. Ele pergunta para você sua opinião em relação a essa operação dele. Cara, uma loteria da Caixa, né? Lá que nem você falou aí do futebol, é um chutão, né? Porque os objetivos eles são claros, tanto na parte gráfica como também nesse contexto do minério de ferro. Mas se amanhã o mercado acorda acelerando esse movimento do minério mediante qualquer especulação da China, você sai desse viés de lateralização barra baixa e começa a explodir o papel que, de novo, fundamentalistamente dizendo, tá barato, tá carregado, qual poderia ser exercido no movimento bem positivo, porque tá bem carregado o papel, mas eu não faria em nada o movimento de opções de Vale, porque tá uma loteria, tá? Amanhã ele pode simplesmente subir 2, 3% e ainda, inclusive, carregar o Ibovespa para um patamar mais elevado. O grande contexto de Vale no curto espaço de tempo é China mais minério, que amanhã é um outro dia e a gente não tem nenhuma previsibilidade. Então, use esse contexto de para onde vai para baixo? 66,48, R$62. Esse é o cenário do caos. Todo dia a gente acordando com o minério voltando para suporte, rompendo. Minério se estabilizou. O mercado está otimista, vai direto para 72, 74 e 84. Só que os prazos é difícil de acertar pra caramba, inclusive. Tá certo. Ó, Camila, dá tempo pra gente fazer mais umas duas perguntinhas pro Gui Cunha, viu, aqui pra gente. Ele gosta, o pessoal gosta, viu, Gui, da sua participação. Vamos mandar bala, então. Mais duas perguntas pro Gui. Vamos em ordem, então, Camis. E o pessoal manda bastante pergunta aqui, né, Gui? O pessoal tá animado pra saber a sua opinião. O Nercolini perguntou pra gente, e Cogna e Anima, Gui, acha que vem um bom resultado também? Opa, gostei, hein? Porque Anima faz algum sentido. Anima a gente também tem um estudo mais próximo a respeito do balanço, conversa de vez em quando com a companhia e faz algum sentido Anima sequenciar o seu movimento de alta, inclusive os objetivos direto para R$4 num cenário de boa apresentação de balanço no primeiro e no segundo trimestre. Tá? Então o Anima tem um cenário, tem um contexto, tem a parte técnica indo a favor. Tá? Então, primeira coisa de tudo, Anima, ok, é uma movimentação compradora, inclusive quem se perdeu aí em Edux, não conseguiu aproveitar, Anima pode ser um cenário legal para os próximos 2, 3 meses. Cogna, eu particularmente não gosto, mas é que ele não gosta e o papel pode triplicar de preço nos próximos 2, 3 meses, porque é um papel, entre aspas, mais esquecido. O único problema de Cogna é que o quarto trimestre de 2022 apresentou como posso dizer para não ficar esquisito, é quase que realmente uma maquiagem ali
cair igual foi o de Via. Via entregou uma redução de prejuízo, mas porque recebeu um bônus do Bradesco com a renovação da parceria. E Cogna usou crédito fiscal também para poder melhorar a última linha do balanço. Então, Cogna é a lupa após a apresentação do balanço, tem que entregar lucratividade parruda, por meritocracia de receita, de lucratividade, de reorganização de casa, senão vai ficar para trás. As altas de Cogna pode ser extremamente especulativa e voltar tudo, e Eduque Participações e Ânima sequenciar o movimento durante o ano de alta. Ânima abaixo dos R$4 é esquisito, é uma pechincha boa aí para o ano de 2023. Ô Gui, o Paulo César aqui no YouTube, ele tá pedindo para você analisar Gerdau. Gerdau, vamos lá, só pegar a parte de preço de formato atualizado, porque os pontinhos também mudaram. Gerdau faz um tempo também que não consegue, né, trazer um viés bom, mas é um papel que é técnico, o que permite fazer alguns bons trades. Não é um papel que a gente está conseguindo comprar e enviesar, né? Por isso que a gente está falando que vai batendo, os topos vai caindo e tá chato pra caramba, não tá tendo aquele volume gostoso para poder sequenciar, mas nos R$23,55 até R$22,96, anota aí, principalmente esse finalzinho aí, que é um rompimento falso dos R$22,96, é extrema compra para a companhia GGBR4, a Gerdau. Tem espaço para cair, tem que esperar pacientemente cair basicamente mais R$1, né, para poder estabelecer essa movimentação compradora. Embicou para baixo, não tem o que fazer, seja paciente. Se você quiser fazer uma nova recompra, tem que aguardar esses pontos, e quem quiser também estar realizando um baita de um bom trade, é só esperar o range comprador, que ali já inclusive tem bastante fluxo esperando o papel chegar. Boa, Gui, deixa o espaço aberto aqui para os seus destaques finais do dia. Já mandar um grande abraço para você, agradecer pela sua participação com a gente. Tem muita coisa ainda pra gente comentar essa semana, hein? Bora, eita, e é só quarta-feira, hein, Medina? A gente tem ainda aconteceu amanhã... tanta coisa, né, Gui? Exato, e amanhã é um pregão de ressaca de balanço, né? Amanhã é a contabilidade de muitos balanços, tem muito, Petro tá no radar, B3 está no radar, Exetec está no radar, então ainda temos essas 3 grandes companhias para que a gente possa ficar de olho, e todas elas para uma seara mais positiva. Então anotem de novo, Petrobras, B3 e Exetec podem ser os 3 balanços de destaque aí nos próximos dias. O Em Questão do pregão de hoje demonstrou uma força mais tímida para o Ibovespa, mas não dá para ir contra, né? As commodities se lateralizaram, os balanços estão vindo bem melhor do que o esperado, e o mercado está comprando, pessoal, a ideia de uma queda de juros de um formato mais antecipado. O que a gente também pode se surpreender, que eu não comentei ainda na data de hoje, é a Magazine Luiza, que vai às duras penas trazendo uma renovação de comprador, manteve acima dos R$4 e, quiçá, os R$4,50 será rompido. Anotem, pessoal, rompeu os 4,50, que foi o primeiro teste em março desse ano, em fevereiro desse ano que a gente encerrou o trade, é direto para o 5. Então, quem está no papel, não seja, entre aspas, mão de alface, aproveita que está rolando esse viés e o cenário macro está ajudando muito para poder também ganhar um troco bom aí em Magazine Luiza, que sai balanço. E há quem diga, que inclusive há quem diga é forte, um BTG Pactual, se não for nesse trimestre, assina embaixo o próximo a lucratividade da companhia. Aí ninguém para. Então tem bastante oportunidade, vai colocando dinheiro no bolso, acho que essa é uma situação muito importante, que nem o Dux. Vai coletando um dinheiro no bolso, espera correções para você pegar a movimentação de sequência de viés e se embora. Beijo no coração de todos. Amanhã, ótimo pregão, dólar para baixo. TC Rádio, a rádio oficial de quem investe.